ouvintes da Rádio Flores. Está entrando no ar Overdose Virtual com Lisandra Gumba. Overdose Virtual com participações especiais, abordando temas polêmicos e descontraídos. Overdose Virtual com Rádio Flores. É isso, gente. Boa noite. Hoje a gente chegou atrasado, eu sei, culpa da produção. Não é produção, mentira, não é culpa da produção, não. Mas nós estamos aqui. Hoje é dia 23 de fevereiro e agora são 9h30 da noite. Boa noite, Ive. Boa noite. Tudo bom? Tudo beleza. Sapucou bastante? Folheou? Eu não. Não folheou? O que aconteceu? O que aconteceu? Eu preferi fazer uma coisa mais produtiva. É? Aí é. Pois então, você adivinha? Curitiba, aqui, foi tão animado o carnaval que até as árvores resolveram sapucar e folhar e pular carnaval. Elas resolveram sair e pular, de verdade, elas pularam pela rua, sabe? Era um festival de árvores pulando por aí, pedras pelo ar. Acho que São Pedro deve ter alguma comissão aí com alguma oficina, sabe? Que era um tal de carro amassado na rua, árvores espalhadas por aí, que estava interessante. E para quem a gente viu, eu vi muito nas redes sociais o povo reclamando de que não gosta de carnaval. Eu vou dar uma dica aí pro pessoal que não gosta de carnaval. É um tipo de turismo que Curitiba deveria explorar mais. O turismo para quem não gosta de carnaval. Aqui não tem carnaval, gente. Não tem carnaval em Curitiba. E o que acontece? Aqui tem um carnaval alternativo, que é o Psycho Carnival. Então, o que teve aqui? Teve Zumbi Walk, né? Teve um motor show com rockabillys, carros, máquinas customizadas, assim. Foi bem interessante. Teve covers de Elvis Presley, inclusive um deles é meu vizinho de porta aqui. Foi muito interessante. Então, assim, quem não gosta de carnaval, venha para Curitiba, tá? Mudando um pouco de assunto. Antes do carnaval, o que vocês notaram? O que teve antes do carnaval? O que teve antes do carnaval, Ive? O Brasil inteiro parou. Teve a greve da polícia. Teve a greve da polícia. Tudo parando. Né? Só voltou a botar a culpa na imprensa também, né? O que teve antes, junto com aquilo, com a história da greve da polícia? Teve o caso da Eloá, né? O julgamento da Eloá. Ah, sim. Claro. O julgamento da ficha limpa. Teve o julgamento da ficha. Quinta-feira foi um dia bonito. Foi um dia cabuloso. Foi um dia bom pra caramba. Teve o julgamento da ficha limpa, que, ó, a gente deveria pensar bem sobre isso aí. Acho que vamos discutir isso sobre isso hoje, vamos? Mas o que eu quero falar do caso da Eloá é o seguinte. A digníssima advogada Ana Lúcia Assad, ela teve a brilhante ideia de soltar a seguinte declaração: que deveria estar junto no banco dos réus a imprensa. Pois, muito bem. Eu tenho só não é o caso que a gente vai falar hoje aqui no programa, mas eu só tenho uma coisa para falar aqui, que é uma coisa que eu acho que seria importante a gente destacar. Moderar as palavras vale para quem é advogado de defesa em tribunal de júri. Principalmente quando você depende da opinião pública. Em caso de tribunal de júri, é assim. Eu sou júri no tribunal de júri em Curitiba e é assim. Tudo conta. O jeito como senta, como levanta, como pisca, tudo conta. Tudo. Dizer que a imprensa deveria estar sentada lá, é interessante falar uma declaração dessa. Eu acho que ela tomou a pior das decisões. Eu só queria dar um recado, fica a dica. Ela deveria fazer da imprensa uma aliada, não uma inimiga. Mas agora eu posso chamar ele de assassino, canalha, patife, de qualquer coisa, e ninguém pode me censurar por causa disso e dizer que eu estou fazendo uma calúnia, qualquer coisa assim. Porque antes do julgamento eles dizem, né, a pessoa, você não pode porque fulano não foi julgado e etc e tal, e agora eu posso. Então,
Lindenberg Alves Fernandes é um canalha, assassino, bandido, ordinário. Interessante que a cobertura da imprensa foi bem grande, bem pesada em cima. Foi bem extensa, mas não foi do mesmo porte que teve em cima dos Nardoni. Também acho. Talvez repercutiu menos. Tem 2 pontos aí. Talvez porque não havia tantas dúvidas quanto o autor, ou talvez porque o autor não tinha tantos recursos econômicos. Não sei porquê. É bom pensar sobre isso. Por que não houve tanta repercussão no caso, ou tanta atenção da imprensa ou do público? Sei lá. O nosso querido prefeito da cidade de Porto Feliz, Cláudio Maffei, resolveu entrar com queixa-crime contra um morador da cidade, porque esse morador da cidade deixou mensagens nas redes sociais reclamando sobre a administração do fulano. Já pensou se a moda pega? Já pensou se a gente não pode reclamar dos nossos governantes? Mas já pensou se a moda pega? Porto Feliz, 118 quilômetros de São Paulo. Ele entrou na justiça mesmo, entrou com uma queixa-crime contra eu não vou falar o nome do rapaz porque ele não merece ter esse tipo de fama, porque ele simplesmente reclamou do infeliz do prefeito, que deveria ficar quieto na posição dele, porque pessoa pública é pessoa pública. E é isso que a gente vai falar hoje aqui. Pessoa pública é pessoa pública, liberdade de imprensa, liberdade de expressão. O que é liberdade de expressão? Liberdade de expressão é falar tudo que bem entende, que passa pela minha cabeça? Eu posso, enfim, pensar e passar do meu pensamento direto para a boca sem existir nenhum filtro? Ou melhor, agora sai da minha cabeça e vai direto para os teclados sem filtro nenhum. Para isso, hoje a gente tem aqui o Osni Gomes, que é da Comissão de Ética do Sindicato dos Jornalistas e assessor de imprensa da Assembleia Legislativa do Paraná. Boa noite, Osni. Boa noite, Elisandra. Boa noite, Ive. Boa noite, Márcio. Uma satisfação estar com vocês. Estou à disposição. Temos também o Márcio Rodrigues. Márcio Rodrigues, ele é o presidente do Sindicato de Jornalistas do Estado do Paraná. Boa noite, Márcio. Boa noite, Lise. Boa noite, Osni. Boa noite, Ive. E seja bem-vindo, Ricardo. Boa noite, ouvintes. Boa noite. Eu não sei se o Ricardo vai entrar. Entrou? Ricardo? Tô na área. Tive um probleminha aqui de conexão. Aconteceu uma bomba aqui no Rio também agora. Mas estava online, mas não estava online. Tudo o bem. iPad aqui estava desconectado, não tinha percebido. Bom, enfim, chegou a tempo. O Ricardo Gama é advogado, jornalista, tem blog, é uma pessoa que tem tudo a ver com o tema de hoje, porque ele é uma pessoa tolhida na sua liberdade de expressão, na carne, na verve. Não é mesmo, Ricardo? Dominar é relativamente, né? A gente tá aprendendo aí. Então, eu queria começar a conversa de hoje na definição do que é liberdade de expressão. É como eu fiz uma colocação agora há pouco, passar direto do pensamento para os dedinhos do teclado, sem nenhum filtro, tipo, direto, independente do que seja. O que é liberdade de expressão para vocês? Liberdade de expressão, veja só, pensar é o que nos faz humanos, né? E expressar o pensamento é o que diferencia os seres humanos. Então, eu imagino que pensar é liberdade de expressão. Independente das suas consequências? Independente das suas consequências. Eu acho que a liberdade de expressão é um direito humano. Todos devem ter o direito de se expressar. Todo homem tem direito à liberdade de opinião e expressão. Este direito inclui a liberdade, sem interferência, ter opiniões e procurar receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios, independente de fronteiras. É a Declaração dos Direitos Humanos, artigo 19. O artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos,
consagrado a partir da fundação da Organização das Nações Unidas em 1948, ele garante, assim como a todos os países que são signatários, né, que são membros da ONU e são signatários dessa declaração, que as pessoas têm sim o direito de se exprimir, independente de qual seja o resultado. O problema é o seguinte: no Brasil existe a liberdade de expressão, só que ela não é um direito humano fundamental e não é respeitado, porque qual o direito que tem, por exemplo, a suposta dona Maria Silva, que mora aqui na Vila das Torres, que é uma comunidade, uma favela quase central de Curitiba, de se exprimir em relação a um assunto que lhe diga respeito e que diga respeito a todos os seus vizinhos, né, praticamente no centro de Curitiba, e em relação, por exemplo, com o dono do jornal Gazeta do Povo, que é o Guilherme da Cunha Pereira. Se eles estiverem disputando ou tiverem uma contenda judicial, né, se eles estiverem se enfrentando judicialmente, qual o direito dos dois de se exprimir? Eu pergunto para vocês. Alguém pode me dizer? O direito de exprimir os dois têm. Agora, qual o instrumento que a dona Silva teria e qual o instrumento que o senhor Guilherme teria? Uma diferença muito grande nesse processo, não é? A diferença estaria justamente no fato de você poder se exprimir livremente, pois nós vivemos numa sociedade democrática, só que nós não temos regulamentado esse direito pela Constituição Federal de 1988, uma vez que essa Constituição, nos 5 artigos que fazem parte do capítulo da comunicação, até hoje nenhum deles foi regulamentado. Ricardo, não sei, você está aí? Tô ouvindo tudo. Não sei se você ouviu o que a gente estava falando antes sobre o prefeito de Porto Feliz. Não, isso eu não ouvi não. O que foi? Que entrou com uma queixa-crime contra um morador da cidade, porque o morador da cidade começou a reclamar do prefeito nas redes sociais? Não tô. Olha que essa notícia não é nova para mim. Não estava ciente desse fato não, mas exagerou? O que aconteceu exatamente? Não, o morador não exagerou. Isso aí que eu quero, é um ponto que eu quero discutir. Escuta, existe exagero na liberdade de expressão? Porque, pelo amor de Deus, o que é um exagero? Existe. Como é que é isso? Me explica. Existe. Daí a gente tem que ser coerente, porque a questão é o seguinte: quando a gente primeiro, né, a gente tem que distinguir, né, o homem público, né, de uma pessoa que não é pública, né? Alguém quando resolve, né, seguir uma carreira pública, né, disputar um cargo eletivo para prefeito, vereador, governador, presidente, o que for, né? Ninguém está obrigando ele, né, a disputar. Ele optou por uma vontade própria. Então, a partir do momento que uma pessoa se torna pública, né, um vereador, um prefeito, ele se despe, isso aí inclusive já é até pacificado pela jurisprudência, ele se despe, né, de uma certa privacidade, de uma certa intimidade, né? Como é que o ministro Fernando Pimentel, né, o último envolvido aí num caso de roubalheira do governo do PT, isso é minha vida privada? Ministro da República não tem vida privada, pode até ter, mas é uma esfera muito reduzida. Então, no caso, um prefeito, né, ele também tem a sua esfera da sua vida privada reduzida, né? Então daí o morador eleitor pode se expressar até um pouco mais contundente, até um pouco mais de forma agressiva, né, do que se ele estivesse expressando talvez para uma pessoa que não fosse pública, né? A liberdade de expressão é um direito, é uma garantia, sim, né, tá lá na Constituição, mas ela tem limite, né? A própria Constituição fala que nenhuma liberdade é absoluta, inclusive é da vida. A pessoa pode tirar a vida de alguém, né, em alguns casos, no caso, por exemplo, da legítima defesa. Então
Então a própria liberdade de expressão, ela tem, ela não é absoluta. Eu não posso chegar e começar a ofender o prefeito, chamar o prefeito de ladrão, não é bem por aí. Se eu não tiver prova, né? A não ser que eu tenha a prova que ele realmente é um vagabundo, é um ladrão, tá aqui. Agora, caso contrário, eu não posso chamar o prefeito de ladrão. Agora, eu posso, sei lá, chamar ele de fanfarrão, vamos supor, ele toma uma medida que eu ache, esse prefeito é um palhaço, esse prefeito é um bobão, isso aí, ele não pode tentar entrar com uma notícia crime, porque até aí há um certo, há um limite. Agora, daí eu chegar e falar que ele é ladrão, né, aí eu tenho que ter provas, né, então eu não sei o que exatamente aconteceu no caso desse prefeito, né? Mas sim, existem limites. Eu não posso chegar e falar que o cara é bandido, apesar que a gente fala, né? Bom, mas a legislação diz que quem acusa cabe o ônus da prova, né? Então é bem claro isso. Se você tem a liberdade de expressão, tem também o ônus da prova. Então eu acho que é aí que fica toda a questão. Bom, eu particularmente aqui no Rio de Janeiro, eu chamo o prefeito Eduardo Paz de ladrão, eu chamo o governador Sérgio Cabral de ladrão mesmo, eles são bandidos, entendeu? É a máfia. E o próprio Sarney, eu chamo ele de bandido, porque se amanhã ele entrar com uma queixa-crime contra mim, eu tenho como provar que ele é bandido, eu tenho como provar que o governador Sérgio Cabral é bandido, eu tenho várias matérias nos jornais que evidenciam desvio de verbas públicas, né? Então, se eles entrarem com uma queixa-crime contra mim, eu na justiça vou poder exercer o meu direito de defesa e vou conseguir, né, requerimento de envios, produção de provas, que vou provar que eles desviam verbas públicas, sim. Né? Então eu tô assim, entre aspas, não vou dizer calçado. Nós temos um caso aqui no Paraná, por exemplo, um deputado que bebeu, encheu a cara, pegou o carro a 190 por hora e praticamente atropelou e matou 2 rapazes aí, né? E esse assunto até agora a justiça não definiu. Quer dizer, ele praticou um crime, né, e não pode ser chamado ainda de assassino. Osni, você... Isso aí é meio relativo. Eu vou até citar um caso, né, que eu me lembro quando aconteceu, né, eu, na época, não sei se eu já tinha um blog, né, mas quando eu vi essa notícia, eu coloquei no meu blog, eu vira e mexe, eu recebo alguns comentários, até bem contundentes, que vão me processar, né, é a questão daquele promotor, né, de São Paulo, o nome dele é Thales, esqueci bem, mas é aquele caso que teve uma certa repercussão, que era um promotor de São Paulo, que lá em Santos puxou uma arma e matou um rapaz, né? Não sei se vocês se recordam desse caso. Recordo. O promotor Thales, esqueci o nome. Mas a questão é o seguinte, na época, a Veja fez uma matéria sobre esse promotor, é só pesquisar no Google, né? Esse caso é conhecido. A Veja fez uma matéria sobre esse promotor e a Veja chamou esse promotor de assassino. Ele matou, realmente ele matou. Matou e está respondendo por homicídio doloso, e a Veja chamou ele de assassino, e a Veja foi condenada, né? A Veja foi condenada em primeira instância no Tribunal de Justiça de São Paulo a pagar uma indenização por danos morais para esse ex-promotor, né? Salvo engano, R$30 mil, né? Porque a Justiça de São Paulo entendeu que até a própria liberdade de imprensa, né, e até a própria liberdade de expressão tem um limite. Ainda que o promotor tivesse matado alguém, a Veja não poderia extrapolar e colocar na capa que ele é um assassino, né? Então, nisso aí, nessa decisão eu não concordo. A Veja está recorrendo agora. Esse deputado, com todo respeito, um cara que enche a cara, né? A gente tem o homicídio doloso, dolo eventual, né? O cara assume o dólar, ele assume o risco. Um deputado, para mim, enche a cara e sai atropelando e matando alguém, isso é um assassino, isso é um bandido. Então eu posso chamar ele sim de assassino. Né? E provavelmente vai ser condenado. Ricardo, dificilmente. São duas coisas, um pro Ricardo e outro pro Osni. Osni, não sei se você viu hoje nas redes, hoje era aniversário da Cristiane, mãe do menino que morreu, né? Uhum. E ela estava no hospital, e segundo o pai dele, faz uma semana, não sei se viu o que ele falou, faz uma semana que ela está no hospital e faz umas 2 semanas que ela está recebendo ameaças. Você viu? Não cheguei a ver. Então dá uma olhada lá. Mas a Cristina Yared. A Cristina Yared faz 2 semanas recebendo ameaças.
Ricardo, e é interessante você dizer isso, que eu abri o programa dizendo exatamente isso que você está falando, sobre o Lindenberg. Agora que o Lindenberg foi finalmente julgado, então agora eu estou liberada, então agora eu estou liberada para dizer que ele é um assassino, porque agora eu posso dizer que ele é um assassino, é um bandido assassino ordinário, sem correr o risco de sofrer nenhuma ação desse tipo que a Veja recebeu, né? Embora a gente tenha câmeras que tenha filmado esse ex-deputado aí, tenha filmado vendo ele sair bebendo, entrando no carro, tenha testemunhas dizendo que tanto os amigos do deputado quanto o manobrista do restaurante que ele saiu tenham pedido para ele não sair, tanto a conta do restaurante tenha denunciado quanto tinha sido bebido naquela noite. Mesmo tudo isso, ainda assim a gente ainda fica impedido de expressar a nossa opinião, entendeu? A gente ainda não tem a nossa liberdade de expressão toda livre. A gente ainda tem que moderar ela. Então, é isso que é o mote da história. Ela não é livre. Não é totalmente livre. O que aconteceu aqui em Curitiba, o caso, nós tivemos um clássico de futebol aqui entre Atlético e Curitiba, né, que é o principal clássico futebolístico aí do Paraná, e um dos repórteres da Rádio Banda B acabou sendo tolhido pela diretoria do Atlético de cobrir... Entrar e exercer o seu direito de trabalhar. Para trabalhar. Por quê? Essa também é uma questão de liberdade de expressão, de uma liberdade de ação, de desenvolver a sua... E a diretoria do Atlético, que tinha a detenção do mando de jogo e tinha por si, então, a liberdade de credenciar quem achasse que devia, acabou tolhindo esse rapaz por uma questão que não explicou, né? E ele ficou de fora. É mais uma questão que está sendo levantada. E isso aconteceu ontem aqui em Curitiba, né? Um repórter de rádio foi tolhido da sua função pela diretoria de um clube de futebol. Eu tenho uma questão aqui para perguntar para vocês em relação a blogs. O blog em si, ele surgiu como um diário pessoal, público, interessante, que seria uma coisa, né, reservada, mas ele virou uma coisa pública pela sua característica, e era uma coisa, um diário pessoal, onde vocês colocaria ali divagações pessoais. Foi se tornando, serve hoje para todos os fins, e os jornalistas fazem ali o seu portfólio pessoal. Eu ia perguntar agora para o Ricardo caiu. É para o mercado dos jornalistas um mercado alternativo a ser explorado? Eu acho que é um mercado alternativo. É um mercado alternativo porque é uma vazão para aqueles que não estão tendo oportunidade junto aos órgãos de imprensa de trabalhar. E cada vez mais, nós estamos formando aí jornalistas todo ano, e cada vez mais estão caindo no mercado, e cada vez menos temos oportunidade de desenvolver a nossa função junto aos órgãos de comunicação. Os órgãos de comunicação cada vez mais enxutos, cada vez menores em termos de quadro de funcionários, e isso tudo acaba ocasionando a perda de uma função. E o jornalista, então, para exercer o seu papel de informador na comunidade, ele acaba, logicamente, indo para a internet, montando o seu blog, montando o seu site e usando desse material para fazer o seu trabalho. Nós temos um exemplo que aconteceu a nível nacional, e foi o caso do jornalista que hoje está no Globo, né? O
eu não lembro o nome agora, Márcio, me ajude aí. Ricardo Boechat? Isso, o Ricardo Boechat. Deixa eu só te interromper rapidinho, deixa eu só te interromper. Interrompe. Desculpa aí, porque eu caí aqui, esse negócio desse Skype aqui. Você falou antes um negócio que eu acho muito importante a gente pontuar. Uma coisa é a liberdade de expressão, Sim. né? E outra coisa é a liberdade de imprensa, né? Uhum. São dois direitos e são duas coisas bem distintas. Uma coisa é a liberdade de expressão, outra coisa é a liberdade de imprensa. Há muita confusão sobre isso. Esse caso desse jornalista que foi impedido, né, de receber a credencial e de trabalhar é um caso muito mais grave. Porque Sim. é tanto quando alguém tem o seu direito de expressão tolhido, é grave. Mas se você tem o seu direito tolhido de exercer o papel de imprensa, eu acho que é mais grave ainda. Inclusive, Você é impedido de trabalhar, né? Isso aí é uma coisa muito grave. Você impedir de ele exercer o trabalho de imprensa, dele, de jornalismo, isso inclusive eu acho que caberia até uma denúncia e sei lá o que for, mas isso é muito mais, é uma coisa muito grave. Só para deixar esse registro. Então, eu estava dizendo que o jornalista está indo para o blog, está indo para o site, exatamente por essa falta de mercado de trabalho. E talvez o Márcio possa, melhor do que ninguém, como presidente do sindicato, explicar o que está acontecendo com a nossa classe aqui no Paraná, uma classe que vem perdendo seus ganhos sistematicamente a cada nova negociação com os patrões, e que é uma situação também que está tolhindo cada vez mais a liberdade de expressão. Existe nessa questão do mercado um problema muito grave relacionado também àquilo que eu já argumentei aqui no início da minha exposição inicial, que é a questão da falta de regulamentação. No momento em que a gente tem uma concentração de meios de comunicação sob a tutela de apenas algumas pessoas, e é o caso da concentração que está se tornando... no caso do impresso, por exemplo, em Curitiba, já se tornou praticamente um monopólio, né? Além da Gazeta do Povo e da Tribuna do Paraná, que são os dois maiores jornais, estarem hoje em dia sob a tutela do mesmo grupo empresarial, qual é o outro veículo impresso grande e que tenha uma grande repercussão aqui em Curitiba? A Folha de Londrina? Nem tanto, né? O Paraná de Cascavel não tem a penetração que poderia ter. O Estado do Paraná foi jogado à condição de um espaço na internet, né? O Jornal do Estado, ele realmente é um jornal que é feito de maneira bastante aguerrida pelos profissionais que lá estão, mas ele não tem a mínima estrutura. São 17 profissionais para fechar um jornal que normalmente tem entre 20 e 28 páginas. Ou seja, página para cada um. É para dizer o mínimo, não tem condições de se produzir jornalismo com um volume tão pequeno de profissionais dentro de uma redação. Isso é líquido e certo, né? Ou seja, nós temos problemas seríssimos em relação a isso, e aí são problemas também de uma visão empresarial do jornalismo. O jornalismo é serviço público, gente. O jornalismo não deveria ser uma forma de se ganhar dinheiro única e exclusivamente. Dá para ganhar dinheiro com o jornalismo? Dá. Mas a prioridade do jornalismo é a defesa do interesse público. É por isso que o jornalismo teve a importância que teve até quase a última década do século passado, e que precisa resgatar essa importância e esse interesse público como uma função fundamental do jornalismo, mas por outros meios que a gente precisa recriar o caminho para que esse jornalismo seja resgatado, como o jornalismo em si, de prestação de serviço e de preservação do interesse público. E aí, assim, o blog é uma alternativa para esse povo que está fora das redações? É uma alternativa. E é uma alternativa porque quem sabe fazer jornalismo sabe muito bem a importância que tem você escrever com bastante equidade, né, com bastante equilíbrio, ouvindo as partes envolvidas.
e é uma alternativa, sim, de se fazer um jornalismo de interesse público. E aí é uma questão também de você saber empreender, porque além de você escrever jornalisticamente, respeitando todos os quesitos, todos os detalhes do jornalismo, você também precisa trabalhar uma outra questão, que é a questão comercial da coisa, né? De nada adianta eu ter um blog se eu não conseguir mantê-lo em funcionamento. E por quê? Era aquilo que a gente estava comentando um pouquinho antes do programa entrar no ar. É muito difícil você fazer jornalismo se você não tiver como ganhar dinheiro a respeito, exercendo essa atividade de maneira profissional. Até por isso, né, um dos primeiros pontos da Organização dos Trabalhadores Jornalistas no Brasil foi que no Congresso de 1918, realizado na cidade do Rio de Janeiro, optou-se por o quê? Optou-se pela fundação da Associação Brasileira de Imprensa e deu-se o caminho para o qual o jornalismo brasileiro queria seguir, qual seria esse caminho? É o caminho mais óbvio de todos. Nós precisamos profissionalizar. Como que você profissionaliza uma profissão? Você tendo uma formação acadêmica e você tendo a dedicação exclusiva para essa profissão. Se vocês forem buscar aí na história do jornalismo, isso só começou a acontecer no Brasil a partir de 43, quando surge a Casper Libero. Até lá, até então, o que era, né? Raras eram as pessoas que se dedicavam única e exclusivamente a produzir jornalisticamente. A maioria das pessoas eram funcionários públicos, eram médicos, eram advogados, eram promotores, que usavam o jornalismo como um bico de fim de tarde para ganhar um troquinho e aparecer para a sociedade. Isso não pode. Quando eu comecei no jornalismo em Ponta Grossa, aqui no interior do Paraná, não existia profissionais diplomados, né? E o que acontecia era exatamente isso que você está dizendo. Eram advogados, principalmente advogados, radialistas. Escrivão de polícia, entendeu? O cara vai lá escrever sobre polícia. O advogado vai lá escrever a respeito de alguma coisa que ele viu, ouviu. Hoje nós vemos aí na televisão brasileira, os comentaristas são, na sua grande maioria, ex-jogadores de futebol, né? Que, aliás, criticam, inclusive, a situação, né, que ninguém pode exercer a função que eles exercem hoje porque não teve no campo de futebol, não jogou, mas eles também não estiveram até agora num banco escolar para aprender a fazer. Eu posso fazer uma pergunta para vocês, assim, pegando esse ensejo? Faz a pergunta e depois me deixa fazer, porque eu tô aqui com meu dedinho levantado, porque eu tenho uma para fazer pro Ricardo. Vai. Ah, tá, achei que você ia fazer antes. Queria saber o que eles acham dessa questão de agora não ser obrigatório mais o diploma para exercer o jornalismo. O Ricardo Posso responder por último essa questão? Então, vamos fazer o seguinte, vamos segurar esse ponto, porque esse ponto fica para a gente discutir em geral. Eu só quero voltar ainda na questão anterior que o Ricardo mesmo falou sobre exercer a profissão. Eu estou ainda na discussão que o Ricardo tá aí ainda? Ricardo? Aqui, tô ouvindo. Você falou, porque eu ainda estou naquele ponto, não sei, talvez vou desandar um pouquinho a conversa, que você estava falando sobre exercer ou não a profissão, e aí acho que foi foi o Márcio que falou sobre o monopólio da imprensa, né? Em Curitiba que acontece isso. Não, no Brasil. Isso é Brasil. Daí no Brasil é o ligopólio, né? E aí a gente acrescenta alguns players no jogo, mas continua se você sendo for olhar poucos. Bem, todo mundo pensa da mesma maneira, né? É que daí quando... Essa visão neoliberal da coisa. É que quando juntou uma coisa com a outra, eu fiz um link aqui. Aí o Ricardo, essa semana retrasada, acho que foi retrasado que passou, ele filmou um histórico, né? Que foi a expulsão da equipe da Globo do evento, de uma manifestação dos bombeiros, Foi você, Ricardo? Parabéns. Obrigado.
Então, e como é que fica isso, Ricardo? Aquilo lá não era um profissional tentando fazer um trabalho? Deixa eu te falar uma coisa. O poder emana do povo. Isso é o princípio democrático a qual está na Constituição. Né? É a voz do povo. Né? Informação é poder, doutor. Aquilo que eu falei, né? A liberdade de expressão, ela não é plena, ela tem limite. Né? A partir do momento que eu crio um blog, a partir do momento que eu me disponho a fazer algo, alguma coisa, né, eu tenho que assumir certas responsabilidades. A partir do momento que uma pessoa se candidata a ser vereador, prefeito, governador, né, e não trabalha para o povo e começa a roubar, ele tem que estar disposto a assumir os ônus. Né? Então, a partir do momento que uma emissora de televisão começa a prestar um serviço, né, que a sociedade começa a questionar, a sociedade começa a colocar em dúvida, né, a sociedade também tem o direito de protestar, a sociedade também tem o direito de se manifestar. Né? Lembrando que a gente não pode nunca esquecer que os jornalistas que estavam ali em Copacabana são pessoas físicas que estavam ali trabalhando, né, cumprindo seu papel. Mas também deve se registrar que em nenhum momento os jornalistas da Rede Globo foram agredidos fisicamente, em nenhum momento. Pelo contrário, né, a manifestação e ali aquele protesto foi contra a emissora da TV Globo. Né? Não houve represália contra o jornalista, nada. Né? Então foi uma manifestação justa, foi uma manifestação pacífica e foi uma manifestação do povo. Entendeu? Uma manifestação verdadeira também, né? Mas é muito legítima, né? E eu digo mais, e saiu até no jornal, eu ia até colocar no blog, nem coloquei, essa é uma matéria no jornal O Dia que no interior aqui do Rio de Janeiro, uma afiliada da TV Globo, a Inter TV, né, um cara em um folhão mijou, viu que era o carro da Rede Globo da TV, começou a mijar em cima do carro da Rede Globo. Né, o folhão mija no carro da Inter TV, afiliada da Rede Globo. A foto dele mijando, eu até colocar no blog, mas nem coloquei. Então a questão é o seguinte, a Rede Globo tem que estar preparada para isso, né, porque o jornalismo dela, né, está sendo questionado, e não é por mim não. Você entra no Twitter, você entra no Facebook, né, você constata isso. Sim, eles fazem por onde, né? Quase 800 mil pessoas já assistiram. Né? Quantas? Só no meu canal, 800 e 99% dos comentários era destruindo a Globo. Não, então, eles fazem por onde, eles fizeram por onde chegar nessas condições. Tá tendo censura aqui também, que eu tô sentindo que tá caindo. Não, caiu aqui, desculpa, eu fiz uma coisinha errada aqui aqui, mas mas tá tudo bem, tá tudo em ordem. Vamos lá, continua aí, gente. Desculpa, foi um tilt da loira aqui. Mas Ricardo, desculpa, a minha pergunta não foi de forma alguma te censurando, foi no sentido de provocar mesmo porque eu aplaudi aqui, eu acho que todo mundo que viu ficou assim, eba, entendeu? Opa, todo mundo se sentiu, foi um gol, finalmente ganhamos uma, né? Porque deu uma sensação de aforra com a Globo. Mas quando você falou de que a liberdade de imprensa ela é mais importante do que a liberdade de imprensa de expressão, me deu esse salto na lembrança. Mas a questão é o seguinte, quando a gente fala liberdade de imprensa, a gente está partindo de uma premissa que é uma coisa legal, que é uma coisa certa, que é uma coisa correta, né? Liberdade de imprensa, a gente fala assim, quando a gente fala liberdade de imprensa, liberdade de expressão, a gente está partindo de uma premissa que é uma coisa correta, uma coisa positiva. Será que a Rede Globo está fazendo uma imprensa? Parece que o povo não está vendo bem assim. Eu tenho a impressão que ela está fazendo uma lorota. Posso fazer uma complementação? A questão é a seguinte, vamos encarar da seguinte maneira: a liberdade de imprensa, ela é inquestionavelmente mais importante do que a liberdade de expressão, porque é um pressuposto da imprensa de que o serviço de você utilizar os meios de comunicação para informar a sociedade, ele é uma maneira de você democratizar a informação, correto? O problema aí, quando você vai
analisar a questão teórica daquilo que a gente está colocando aqui em pauta, em discussão, é que uma coisa é o que a gente pensa a respeito desse fato, e outra coisa é como esse fato acontece na realidade, no nosso cotidiano, né? No nosso dia a dia. O que as pessoas fizeram lá no centro do Rio de Janeiro em relação à Rede Globo foi uma reação a esse jornalismo que deveria ser em benefício da sociedade como um todo e que está sendo utilizado como moeda de troca para enriquecimento de alguns. Essa é a questão. A questão, então... Mas, eu posso quem não vive o dia a dia da imprensa, quem não vive o dia a dia da imprensa não conhece os bastidores, como é que é feito o jornalismo dentro dos jornais, né? E então não sabe como é que rolam as coisas, né? Como é que é uma matéria NQM, por exemplo, que a gente chama de NQM, nem que morra, né? Você tem que fazer nem que morra. É uma notícia REC, né? É uma imposição, né? Eu posso fazer um pequeno um raciocínio. Se a gente não tem liberdade de expressão, a gente não tem como ter liberdade de imprensa, vocês concordam? Olha, a gente está vivendo no limiar de um momento em que a gente está rompendo com essa lógica, Ive. É porque eu entendi a pergunta da Ivy. A Ivy quer dizer o seguinte: se você não pode expressar, como é que você vai imprimir? Como é que você vai passar isso para outras pessoas se você não tem o direito de se expressar? Entende? É aí que eu tô querendo entrar, entende? Porque, por exemplo, nessa questão da Primavera Árabe, poxa, aí a gente está vivendo um novo... liberdade de expressão nenhuma, nem de imprensa nenhuma. E a maneira que eles tiveram para contornar isso antes de chegar no momento do confronto armado foi o quê? A internet. Por isso as novas mídias digitais, né, são o limiar entre um modelo antigo e a gente está num momento de transição, ou seja, os meios de comunicação já não mais dominam a comunicação, fazendo com que ela seja um caminho de uma mão só, né? Se a gente prestar atenção, o que está acontecendo hoje? As pessoas que têm blog, as pessoas que têm Twitter, as pessoas que utilizam as várias ferramentas disponíveis para se comunicar e para interagir. O jornalismo hoje em dia, ele não é mais feito num caminho de uma mão só, né? Ou seja, não é o pauteiro do jornal Hoje, aquele jornal que tem logo depois do almoço, a 1h da tarde, 1h15 da tarde, que vai dizer o que é que eu vou pensar. Hoje em dia, esse pauteiro tem que ficar antenado naquilo que eu falo enquanto cidadão, porque senão eu não vou dar audiência para ele. E a cada dia que passa, e a cada tempo que passa, a cada mês que passa, né, está acontecendo uma revolução na questão da liberdade de expressão. Se a gente prestar atenção do que era a liberdade de expressão até 1995, vamos colocar aí um parâmetro de 17 anos atrás, certo? Até 1995, o que era a liberdade de expressão? Era ou você tinha um meio de comunicação, ou você invadia algum programa de rádio que falava com o público, ou babau, seu Nicolau. Você tinha que imprimir alguma coisa e distribuir na rua. Hoje em dia... que a gente falava no jornalismo. Hã? É o Jornal do Poste que a gente falava no jornalismo. O Jornal do Poste, né? O Jornal do Poste, que seria um folheto... Agora, o que acontece em relação à nossa realidade? O que a gente vive hoje em dia? A gente vive uma quebra desse paradigma. Tanto que houve o quê? Uma reação gigantesca e absurda em relação à liberdade de imprensa dos grandes veículos de comunicação do Brasil em relação ao blog da Petrobras, que nada mais, nada menos se fazia do que você pegar as perguntas que foram enviadas para a empresa, responder da maneira que a empresa respondeu
e depois olhar para o texto que foi ao ar, ou para o texto que foi impresso. E aí você vê qual é a diferença, e aí você começa a derrubar ícones, como é o próprio ícone de a Rede Globo é quem me informa, a minha vida sem a Rede Globo eu fico completamente mal informado. É mentira, é uma grande mentira. Por quê? Se eu me baseio única e exclusivamente em um veículo de comunicação, eu não estou me informando, eu estou me desinformando, eu estou comendo gato por lebre. Está limitando a informação. E aí, hoje em dia, o que acontece com essa chamada liberdade de expressão? Nós temos ferramentas para poder exercê-la. Né? Por isso, o importante é também você democratizar o acesso à internet para milhões de pessoas, de preferência para todos os brasileiros. Nesse caso, cada lar deveria ter um acesso à banda larga. Mas banda larga de verdade, não é essa piada aí que o atual ministro das Comunicações está prometendo. Que daqui a 5 anos todo mundo vai ter 1 mega. 1 mega hoje em dia não é mais banda larga? Que isso? Eu quero fazer uma pergunta. Vamos voltar no que a. Deixa eu só dar uma notícia aqui para ilustrar essa questão de liberdade de expressão que vocês estavam falando. Hoje está no Olhar Digital, vocês podem acessar lá, dar uma olhada. Um homem foi obrigado a postar um pedido de desculpas para a ex-esposa dele, lá nos Estados Unidos, né, no Facebook. O cara separou da mulher e tal, e daí pegou e fez um desabafo lá contra a mulher no Facebook. E ele acabou sendo condenado. Ou ele pegava 60 dias de cadeia, ou postava esse pedido de desculpas. Que era muito mais prático. E teve que acabar colocando aí, durante 30 dias seguidos, a partir de agora, vai ter que colocar 30 dias seguidos esse pedido de desculpas para a ex-esposa lá pelas ofensas que ele fez, né? Uma coisa toda pessoal dele que acabou caindo na rede e tudo mais, e desmoralizou a mulher lá, e ele acabou sendo condenado. Mas isso aqui, aqui também já aconteceu. Mas isso aqui também já aconteceu várias vezes, e já caiu na justiça várias vezes também. Vou processar meu ex-namorado, então, bora lá. Vamos voltar aqui no ponto que a Ivy tocou. Já que nós temos vários jornalistas aqui, talvez eu vá ser massacrada pela minha opinião, mas vamos lá. Precisa ter canudo para escrever o que pensa? Tem que ter diploma? Para escrever o que pensa, não. Mas para exercer uma função de informador, sem dúvida. Escrever o que pensa, você falou bem, exercer uma profissão de informador precisa. Eu tenho um blog, euzinha, Lisandra, eu tenho um blog, e lá eu escrevo, às vezes eu informo, e às vezes eu escrevo apenas o que eu penso sobre um assunto. Eu tenho que ter? Não, você tem o direito de expressar o que você pensa, sem dúvida nenhuma, né? Agora, para isso acima de todas as liberdades, mas para isso eu deveria ter, saber, mas para falar, de discutir livremente os acontecimentos de acordo com a minha consciência. Mas para isso eu deveria ter um diploma? Não é preciso diploma. O diploma é para exercer a função de jornalismo. Mas ter blog não é jornalismo? Exatamente. Mas e a decisão do STF que aboliu a ausência desse diploma para exercer referida função? Isso a gente sabe, eles sabem, ele é presidente do sindicato. Eu sou o presidente do Sindicato dos Jornalistas, ou melhor, eu estou o presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Paraná. Ele sabe disso. E a questão do STF ali foi um jogo bastante claro, né? E de cartas marcadas a respeito da velha dicotomia entre capital e trabalho, né? A questão ali é simples, né? É simplesmente você transformar trabalhadores que são remunerados em... Você dá a possibilidade para você ampliar o teu... aonde você vai buscar mão de obra. E aí fica muito mais fácil. Mas a questão da liberdade de expressão não tem nada a ver com a formação para você exercer determinada profissão, né? Se eu estou chamando alguém para falar a respeito de, por exemplo, economia,
né? Se eu vou me aprofundar a respeito de uma temática econômica que é qual o melhor modelo, né? O modelo do liberalismo de Adam Smith, ou é um modelo que prega a influência mais forte do Estado, que é o modelo keynesiano? É óbvio que eu vou ter que chamar quem? Um especialista em economia, para que eu possa ouvi-lo e transformar isso a uma linguagem que o maior número possível de pessoas possa compreender aquilo que foi dito, né? Aqueles pontos de vista de pessoas que pensam de maneira diferente. Aliás, essa é a função do jornalista, e buscar a informação e transformar ela em algo que possa ser compreendido pelo conjunto pela maior parte da sociedade. E isso daí realmente é necessário o quê? Uma formação superior, tá? Primeiramente, isso não fui eu que disse. Isso daí, quem disse foi o conjunto da categoria, e foi uma reverberação também, porque antes do julgamento no STF, nós tínhamos uma pesquisa realizada nacionalmente que estava apontando que 73,4% da população brasileira eram favoráveis à exigência da formação superior para o exercício da profissão de jornalista. Uma coisa é você ter liberdade de expressão e qualquer um poder falar a respeito daquilo que entende. E a outra coisa é você formular a informação de maneira equânime, ouvindo-se as partes, e aí não é uma questão de falta de liberdade de expressão, mas falta de interesse dos donos de empresas de comunicação em fazer com que o jornalismo seja exercido com dignidade nesse país. Pode falar, Márcio, primeiramente... Só perguntar rapidinho, é Márcio que está falando, né, presidente? É o Márcio. É o Márcio. Ô, Márcio, tudo bem? Deixa eu só te fazer a pergunta. Você que é jornalista aí, entende o assunto, está presente no sindicato, aquele vídeo da Rede Globo. Eu não me expressei, né? Aquele vídeo da Rede Globo apenas ali eu filmei um fato e divulguei. Exatamente. Você considera aquele vídeo como uma manifestação de expressão ou como um trabalho jornalístico? Olha, as coisas se confundem, mas ali está bastante claro que pode ser só uma manifestação de expressão, mas ele tem tudo a ver com o jornalismo. Agora, é o tal negócio, você não ouviu as pessoas que estavam sendo agredidas. Foi a matéria jornalística ou foi a matéria porque eu não me expressei, ali eu não me expressei. Ali você foi um instrumento. Deixa eu dar um pitaco nisso aí. Eu quero saber assim, ali eu estava como jornalista, foi um trabalho jornalístico? Deixa eu dar um pitaco nisso aí. Não considero, até mesmo porque, por exemplo, você foi até as pessoas e perguntou para elas o que vocês acham disso? Você deu o direito de elas se exprimirem também? Você foi até a direção da Rede Globo? Não. Então o que você fez? Você fez um relato daquilo que estava acontecendo. Márcio, é um relato jornalístico? Por um lado é. E é um relato bastante bem, mas eu coloquei no meu blog. Claro que é. Foi aquilo que aconteceu e você foi. A Rede Globo foi procurada para se manifestar e prefiro não se manifestar. Eu coloquei isso no meu blog. Ah, ótimo. Entendeu? Mais jornalístico do que isso é bem difícil. Eu vejo até a questão do ângulo que você filmou, de como você filmou. Eu teria dito exatamente isso para você. Tudo bem, mas eu quero saber o seguinte: aquilo ali foi um trabalho jornalístico ou não? Claro que foi. Se agora então, você foi um trabalho jornalístico? Então, eu poderia ser. Se você diz que o jornalista precisa ter diploma, se o STF não tivesse tomado essa decisão, eu ali tivesse filmei aquele material, eu não poderia nunca divulgar aquilo. Eu não sou jornalista. Se eu divulgasse aquilo, eu poderia ser processado por exercício ilegal da profissão. Você não concorda? Não. Se é um trabalho jornalístico. Até mesmo porque, aonde é que você postou isso, Ricardo? Cerca não, olha só, eu divulguei. Tá, mas aonde foi que você postou isso? Eu divulguei no meu blog, no meu site, a Rede Record foi geral. Mas a questão é o seguinte: isso está em todos os veículos de comunicação hoje.
Tem no Blues, tem no R7, tem na Record mesmo, na TV Record saiu. Deixa eu te fazer outra pergunta, ô Márcio. Todos os veículos de comunicação que estão usando aquele material dizem de onde foi puxado esse material? Dizem muito. A maioria falaram que foi filmado por mim. Né? Essa é a questão que a gente defende, ou seja, você tem a liberdade de se exprimir, você tem a liberdade de exercer o seu direito a colocar às claras aquilo que você pensa, e você tem também como produzir alguma coisa e colocar à disposição das pessoas, até mesmo porque jornalismo não se faz individualmente, jornalismo se faz coletivamente. Nunca o jornalismo é exercido individualmente. Márcio, deixa eu dar minha opinião a respeito desse assunto. Eu vejo o seguinte, a matéria que foi para o ar, por exemplo, na Record, né, ela, além de levar a tua imagem, além de levar a imagem que você filmou lá, logicamente ela teve um texto, uma apresentação, isso é jornalismo, entende? A maneira com que você filmou, e você é jornalista de formação, é diferente de um qualquer que vá fazer esse serviço. Entende? Então, existe jornalismo a partir do momento que você escolhe um ângulo, a partir do momento que você enfoca determinada visualização da coisa. Então, isso é jornalismo. E, logicamente, quando foi para o ar pela Record, pela Globo, qualquer outra emissora, ela teve uma apresentação de jornalismo e tal, explicando o assunto e colocando a informação dela da maneira correta. Essa é a diferença. A simples colocação num blog, sem qualquer outro conteúdo, não é jornalismo. Me desculpa, eu preciso fazer uma pergunta engatada nisso e depois a gente tem que dar a chance ali para o Sérgio, que ele está com uma pergunta na vez. Mas como eu preciso entender uma coisa. Agora, conforme a pergunta do Ricardo, tudo embaralhou. Então isso quer dizer que se estiver em blog não é jornalismo. Isso quer dizer que se aquele conteúdo for para... Peraí. Então, quer dizer que se for para veículos midiáticos tradicionais, então isso é jornalismo. Não, peraí. Então quer dizer que se for apresentado com alguma produção, isso é jornalismo. Não, peraí. Não, mas os veículos tradicionais também apresentam... Mulher e homem só presta se estiver bem vestido. Não, mas os veículos tradicionais também apresentam gravações feitas de maneira... amadora. Menos produzidas, por exemplo, quando eles mesmos gravam com câmeras escondidas. Às vezes os próprios jornalistas gravam com câmeras escondidas. Às vezes eles mesmos buscam, as pessoas mesmos pegam material de câmeras como é que se diz o nome? De pessoas amadoras. Agora, os próprios portais, por exemplo, o G1, o R7, eles têm lá um canal de comunicação para você enviar o seu material. Olha, você tira uma foto, grave um vídeo, envie para nós que a gente põe no ar. Então você mesmo está produzindo conteúdo, está produzindo material jornalístico que vai aparecer lá no jornal. Então você gravou ali uma escada quebrada, uma escada de incêndio quebrada, e eles colocam lá. Então você que acaba produzindo o conteúdo e fazendo o trabalho que seria deles. Então, peraí, Yosni. Então, peraí, Yosni. A pergunta é: então, quando é que fica essa distinção entre o que é do jornalismo e o que não é? Porque agora a pergunta do Ricardo foi bem oportuna. Peraí, aquilo que ele fez, afinal, ele é jornalismo ou não é? Por quê? Porque não está num veículo formal ou informal, porque de qualquer forma o veículo dele é formal, sim. Tá num dos portais no YouTube, que é o maior portal do mundo, YouTube, num canal com mais, não sei qual é a estatística do Ricardo, mas se eu perguntar para ele, com certeza deve ter mais de 10 mil assinantes.
Deve ser enorme o número de assinantes no canal dele. Ele acabou de dizer que são 800 mil views que teve. Então, não é um portal pequeno, certo? Ele tem um blog, sim, de grande impacto. Então, assim, o que faz um veículo de comunicação dá a característica de que aquele conteúdo vai ser considerado um conteúdo jornalístico ou não, já que quem escreve não tem mais a necessidade do diploma? Olha, vamos lá. Vamos tentar dividir essa sua colocação em dois pontos aqui, né? Primeiro ponto, você está dizendo que quem escreve não precisa mais do diploma. Devagar com andor, né? Essa foi uma decisão do STF que a categoria está, e a sociedade, né? Não, porque de fato todo mundo escreve, tem milhões de blogs e todo mundo está escrevendo e ninguém está pedindo. Márcio, desculpa não te precisa mais de diploma, querido, não. Mas essa é uma decisão que ainda que tenha um projeto de lei, etc., salvo engano no Senado, isso aí não emplaca mais. E para você abrir um blog, você não precisa. O Supremo Tribunal Federal já falaram que PEC, projeto de emenda constitucional, também pode ser considerado inconstitucional, com todo respeito à categoria, né, que tem diploma, mas essa é uma decisão que não emplaca mais no Brasil. Mas vamos falar do agora, não vamos falar do depois. É uma questão de ponto de vista. Isso aí não tem reversão. Mas Márcio, vamos falar do agora. Não vamos falar do depois. Vamos falar do agora. A questão é outra. Agora, para você abrir A questão é a seguinte: é a produção jornalística que você está me perguntando. Né? Vamos falar do agora. Agora, para você abrir um blog e você pôr um conteúdo lá, seja ele qual for. Sim. Para você abrir um blog, ninguém não tem lá, coloque aqui o número do seu registro profissional. Não tem esse campo, não tem. Abre com 5 anos de idade, com 3 anos de idade, sabendo ler e escrever, e olhe lá, porque também, né, vamos combinar, você abre um blog e sai escrevendo. Então, vamos ver, vamos a partir dessa premissa. Você abre um blog e o que faz daquele conteúdo poder ser considerado jornalístico ou não? Você, como leitora, fica contente? Contente com o quê? Eu não com peço... essa informação de um garoto de 5 anos? Eu não... Peraí, não vem credencial. Você fica contente quando você é manipulado e assiste Jornal Nacional? Com gente formada, com pós-graduação. Tanto é que a sociedade está se rebelando. Então eu ficaria contente com responsabilidade e bom senso das pessoas. Isso aí. Eu também. Então, mas Osni, agora respondendo a sua pergunta, vamos combinar que quando você abre um blog, quando você acompanha um Twitter, um curador de conteúdo, não vem junto com essa, assim de cara, ou com fácil acesso, as credenciais da pessoa, só se você investigar. Não vem ali, a pessoa tem isso, aquilo, e às vezes quando tem lá, a pessoa, veja bem, você é isso, você é aquilo outro. Advogado não está escrito na testa, médico não está escrito na testa, engenheiro não está escrito na testa, jornalista também não. Então, você pega um blog, você se simpatiza com aquele conteúdo, com aquela narrativa, e você começa a acompanhar ele, não é isso? É isso. Tem gente... Vocês querem ver um caso curioso? Né? Há 2 meses atrás, eu coloquei até no meu blog, isso aí foi noticiado, eu acho, até na Folha de São Paulo, uma matéria muito interessante, né? Lá nos Estados Unidos, né, que eles costumam se dizer os pais da democracia, da liberdade, e por aí vai afora, um juiz federal, um juiz americano, decidiu que blogueiro não era jornalista. Né, ao analisar um caso específico de uma blogueira, né, que tinha postado... A imprensa fez uma matéria completíssima a respeito disso. E a blogueira... Blogueiro não é jornalista. Esse juiz disse que blogueira não era jornalista e por isso negou a ela o direito do sigilo à fonte, né, e por isso ela foi condenada, né, porque se ela fosse jornalista ela poderia, né, usar do direito ao sigilo da fonte. O juiz federal disse que ela era blogueira e não poderia usar desse direito. Bem, foi condenada, ela está recorrendo, mas é um caso engraçado,
né? Porque nesse próprio Estados Unidos, nesse mesmo país, né, que diz que blogueira, né, não é jornalista, e onde o diploma não vale? Nos Estados Unidos, por exemplo, a pessoa não precisa de advogado, né, para se defender, né? A pessoa pode se defender por conta própria, sem formação profissional. E aí? Boa pergunta. Só assim. O Sérgio tá esperando, tadinho. Vai lá. Só para mim concluir meu raciocínio, e não é bem uma pergunta. Primeiramente, boa noite a todos. Boa noite. Lisandra, Ricardo, Ive, Márcio e Rocio. É um prazer, um prazer. Meu nome é Sérgio Faria, só me identificando. Aqui na minha região está ocorrendo um fenômeno muito curioso e perigoso. Locutor de rádio virando jornalista, produzindo conteúdo jornalístico sem responsabilidade, sem bom senso, até sem vergonha na cara. Pois é, médico, advogado, né, engenheiro, não tem escrito na testa que são, que exercem essas profissões. Só que as profissões são regulamentadas por legislação, por códigos de ética. Funcionam na prática? Muitas vezes não, mas são regulamentados. Quer dizer, e se a pessoa quiser investigar, acaba achando, né, o CNM, o CREA, a OAB. Agora, Sérgio, deixa eu só concluir meu raciocínio. Deixa eu só complementar você, então. Pois se não. a sociedade descobrir que ele está exercendo de maneira irregular essa profissão, qualquer uma dessas que você citou, engenheiro, advogado, médico, o que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai para o chilindró. Pode continuar. Muito bem. No caso específico desse locutor de rádio que virou jornalista e que está saindo por aí afora produzindo conteúdo jornalístico, inclusive de cunho policial, de investigação policial. Imagina que carteirasse, inclusive. Mas espera aí. Eu acho isso perigoso, porque ele... Uma vez eu questionei ele sobre até o preparo para ele fazer essas matérias, ele me xingou de tudo quanto é nome, quer dizer que eu não tinha legitimidade, que o STF tinha deixado de exigir diploma para exercer a profissão e tal e coisa. Não. Para vocês terem uma ideia, até problema de dicção ele tem. Então, meu Jesus. É complicado isso. Eu queria saber o que é possível fazer num escarcéu desse, numa bagunça calma lá, dessa. Sérgio, eu preciso fazer uma pergunta agora para para você que levantou o tema e para os profissionais que saberão responder com propriedade isso. Mas eu, como cidadã, né, se eu estou vendo ali que, por exemplo, eu tenho um caso aqui na minha rua próprio, as duas ruas aqui, elas têm aquela calçada bem larga, sabe? Aquelas bem extensas, que cabe um carro inteiro na calçada, sabe? Então eles usam a calçada para estacionar carro. E na rua da frente, eles como é que eu vou dizer? Na rua da frente, eles multaram e o negócio, não sei como é que é, BPTran, né? Foi lá e multou e eles já colocaram ali a calçadinha de novo, né? Bem bonitinha. Colocaram a calçadinha ali. E aqui, o lado de cá, onde tem uma pizzaria e uma churrascaria, não colocaram. Porque se colocar calçado, os clientes da pizzaria e da churrascaria fica sem o local para estacionar. Caso isso aí aconteceu na frente da casa do ex-governador, você lembra? Pois então, aí o caso é que eu, como cidadã, eu não posso ir lá e investigar o que está acontecendo? Eu não posso fazer pergunta, eu não posso tirar foto, eu não posso filmar, eu não posso pôr no meu blog? Pode, hoje em dia você já pode. Então, inclusive isso daí foi garantido pela recém-aprovada e sancionada Lei do Direito à Informação. Então, como é que eu fica? Acho, não só pode. Aí, neste caso, o cidadão lá que se diz, como é que ele se diz? Repórter, jornalista investigativo? Ele estaria fazendo algo que não é total ilegal? Olha, eu acho que não foi bem isso que o Sérgio falou. Então, o que o Sérgio falou foi que ele está tentando se passar por jornalista, mas o que ele faz é algo que a sociedade condenaria. E aí é uma questão de a sociedade também reagir contra esse tipo de gente.
O caso particular é um populismo, assim, além da conta. Quer dizer, a pessoa está no veículo de comunicação, felizmente ou não, ela vai formar uma massa de ouvintes, né? E vai emitir a opinião dele. Quer dizer, sem qualquer responsabilidade, sem direito de resposta, que eu acho que é sagrado no meio da imprensa. E deveria, né? Mas infelizmente não é. Pois é. Então, quer dizer, ele tem um programa em horário comercial, na hora do almoço. Todo mundo que está almoçando ouve ele aqui. Então, eu queria deixar assim um alerta para quem, né? Para quem ouve esse tipo de pessoa. Lagoa da Prata, Minas Gerais. Entendeu? Então é complicado. Eu acho. Eu penso que alguma coisa devia ser feita, porque até pela direção da rádio, que permite que ele faça esse tipo de programa. É interessante a gente ver esse tipo de informação, porque o que acontece geralmente, e isso vai acabar acontecendo com a internet também, né, que pessoas que têm, assim, visam a política na sequência, normalmente vão atrás de um microfone de rádio, vão atrás de uma coluna de jornal, vão atrás de alguma coisa nesse sentido, né? Querem se tornar conhecidas e vão para a imprensa, de uma forma geral, para tentar se tornarem notáveis, né? E isso vai acontecer com a internet, com essa história de blogueiro, com essa história de uma infinidade de oportunidades que tem, né? Vai acontecer na sequência. Então, não, eu acho que eu discordo, porque porque o espaço que você tem nas mídias tradicionais, ele é menor, e aí você compra ele, você compraria ele, digamos assim. Conte na Câmara de Vereadores. Mas você compra. São ex-radialistas. Conte então, na Assembleia Legislativa quantos são profissionais. Então, exatamente isso que eu estou te falando. Agora, conte quantos vieram exclusivamente da internet. Por quê? Porque na internet a competição, o campo, ele é muito, muito maior. Você tem um campo de pessoas muito maiores. Então, assim, para ele conseguir se destacar, ele vai ter que ser, de fato, diferencial. Não é com dinheiro para comprar espaço, porque você não compra espaço na internet, você tem que conquistar o espaço na internet, entendeu? Aí, viu? Então me explica, como é que você compra espaço na internet? Você tem um blog bonitinho, equipe. Bem amparado. Montar uma equipe que vai produzir para você, entendeu? Mas isso o povo não conquista um público legítimo. Discordo de você. Não conquista um público legítimo, conquista um públicozinho aí muito... Ele conquista um público suficientemente influenciável para votar nele. É isso que interessa para ele, nada mais. Eu acho que esse... Não. Eu acho que esse só dá um respaldo do mesmo público que ele vai pegar lá na TV. É o respaldo do voto. Não, é o mesmo público que ele vai pegar na TV. Na TV. Mas, Lisandra, e na TV eu acho que você tá confundindo as coisas. O espaço da internet é um espaço muito mais democrático e eu vou escolher o que eu vou acessar. Então. E os meios de comunicação que atingem 190 milhões de pessoas no Brasil são concessões públicas que não deveriam ser utilizadas para fins eleitoreiros. E isso está bem claro, inclusive na letra da lei e na Constituição Federal. Inclusive é proibido que donos de veículos de comunicação exerçam cargos públicos. No entanto, o que a gente enxerga em termos de donos de veículos de comunicação? Acesse, ou peço também para os ouvintes da internet acessar um estudo do Intervozes chamado Os Donos da Mídia. É só clicar lá no Google Os Donos da Mídia e daí clicar em cima do espaço que tem Intervozes. O que você vai encontrar? Você vai perceber que os donos de veículos de comunicação nesse país são, em sua grande maioria, deputados, senadores, prefeitos, deputados estaduais, vereadores, padres, pastores, presidentes, ex-presidentes, padres e pastores, ou seja,
Mas assim, padres e pastores, a gente tem que fazer com que a regulamentação também proíba, né? Porque o espaço do espectro eletromagnético, que é por onde andam as ondas hertzianas que carregam a informação, ele não pertence a ninguém, ele pertence à população do país, é do povo brasileiro. Você sabe quantas emissoras de rádio tem em Curitiba? Tenho a menor ideia. Só escuto duas. E você sabe, desse percentual de 30, 40 emissoras que tem em Curitiba, qual é o número de emissoras que está na mão de políticos, de pastores? Ou mesmo de empresários que são donos de outros veículos de comunicação. O que a gente está falando aqui? A gente está falando a respeito da necessidade de democratizar a comunicação nesse país. É essa a questão. Se a gente não democratizar a comunicação nesse país, o que vai acontecer? Vai acontecer isso exatamente que está acontecendo lá na terra do Sérgio, a Lagoa da Prata, né, Sérgio? Exatamente. O que está acontecendo? Um espertalhão está usando o espaço para se projetar junto à sociedade de maneira truculenta, se dizendo jornalista, e usando aquele espaço que deveria ser de prestação de serviço ao público como uma escada para subir na vida e para ganhar dinheiro, e para achacar, e para sabe-se lá mais o que. E o que acontece, por exemplo, com a fiscalização que a Anatel deveria fazer em cima dessa rede de rádio? Ela não existe porque a Anatel está tentando combater rádios comunitárias, rádios construídas por cidadãos que moram em comunidades carentes e que têm que ter o acesso a uma antena. Você tem certeza? Porque né? Você tem certeza que é por cidadãos honestos que estão querendo uma antena? Eu acho que não. Existem também, né? Mas nem todas. É bom que se diga que nem todos, porque também a rádio comunitária está virando um negócio... Pois invadido inclusive bagunçado. Aqui em Curitiba. Existem 3 rádios comunitárias na mão de quem? De vereadores. Esse nem todos, Sérgio, é para qualquer tipo de atividade que você imaginar. Não é no jornalismo, não é no radialismo, é na medicina, é na advocacia, é em qualquer área. Sim, todos. Não só. Tem bandido em tudo quanto é canto. Concordo. Tanto que a desembargadora lá, Eliana Calmon, a presidente do Conselho Nacional de Justiça, quando falou que existiam bandidos de toga, estrilou um monte de gente porque acha que exercer o direito à justiça no país é um direito sagrado em que ele está garantido só porque são parentes deles que estão comandando lá o processo. Quando isso daí a gente é bom que se diga que tem bandido em toda a área, mas não são maioria, né? Não. Tem gente honesta em toda a área também. Tem áreas que tem maioria. Sim, tem. Concordo com você. Então. Mas é preciso, assim, ter o bom senso de se primar pela, né, honestidade intelectual do profissional, quem quer que seja. Mas veja bem, o que nós estamos propondo é justamente a boa intenção do profissional. Nós não estamos propondo aqui para tolir quem quer que seja. Nós estamos querendo que se faça valer um diploma que é dado pelo Ministério da Educação. Então, o que nós estamos pretendendo? Você pensa... Se exerça honestamente uma profissão. Você pensa uma pessoa, eu tenho um amigo meu, ele trabalha numa revista de entretenimento lá em Passos, ele cursou faculdade de comunicação durante 5 anos, indo e voltando, rodando por aí 100, 120 quilômetros todo dia. Então eu acho assim, tem que ser, não sei, tem que ser regulamentado de alguma maneira. E inclusive é bom ressaltar também que a lei de imprensa não está mais em vigor devido, né, à época que ela foi promulgada, não condiz mais com a época de hoje, razão pela qual ela foi revogada. Mas existiam coisas dentro da própria lei de imprensa que deveriam prevalecer. As coisas ditatoriais eles derrubaram 11 meses antes. Depois eles derrubaram o restante da lei. Ou seja, agora tá o Deus dará. Aquela tal. Tá o Deus dará, sim. Porque, por exemplo, o direito de resposta, que é regulamentado pelo novo Código Civil, o que está acontecendo?
ele não é exercido, e isso daí vem de um caso, inclusive, que eu vou citar aí de Minas Gerais. A Universidade Federal de Minas Gerais foi citada de maneira irresponsável pelo Estado de Minas, ganhou na primeira instância, ganhou na segunda instância o direito de resposta, e até hoje ele não foi exercido porque os donos da mídia parece que estão acima do bem e do mal. E essa é a questão nesse país. Se existe um setor no qual a gente pode questionar e dizer que a maioria sim é bandido, é o setor da comunicação nesse país. A maioria dos empresários está pouco se lixando para o interesse público. Ele quer mais, se a farinha é pouca, o meu pirão primeiro. Meu pirão primeiro. Eu até diria, só um momentinho, Lisandro, só concluindo meu raciocínio, até diria que não está tão a Deus dará, porque tem na Constituição Federal, né, princípios de direito de resposta, proporcional ao agravo, né, crime de injúria, calúnia, difamação e indenização por qualquer dano moral que possa ser causado. Daqui a 20 anos é julgado e se resulta em 3, 4 cesta básica e até lá a injúria e a difamação que se dane, né? Mas não é extinção do blog ou de qualquer outro tipo de comunicação. Muito pelo contrário. Uma coisa complementa a outra. Exatamente. Então, mas eu quero fazer uma pergunta. O que nós defendemos é o jornalismo, que é um caso à parte nesse processo. Não que as pessoas não tenham direito de fazer blog, não tenham direito de fazer o seu site. Todas têm o seu direito e devem fazer, devem apresentar denúncias. Só que nós precisamos deixar bem claro o que é jornalismo e o que não é jornalismo nesse processo. Nada mais que isso. Ok, gente. A gente está chegando no fim. O assunto ia render mais, sei lá eu quantas horas, não é mesmo? 12 horas de programa. Tenho uma pergunta que ia render. Eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Não vou fazer pro Ricardo. O Ricardo teve que dar uma saída. Talvez, não sei qual foi o fogo que ele foi apagar lá no Rio de Janeiro. Mas ele avisou que ele tinha que sair mesmo. Então ele vai ficar sem se despedir. A Ive foi comer, que ela disse que estava morrendo de fome. Então eu vou deixar uma pergunta e eu só quero a resposta sim ou não, tá? E aí eu vou passar para encerramento. Eu quero a pergunta que eu ia fazer, acho que dá um outro programa, mas vai ficar só com o sim ou não. Eu vou fazer uma pergunta pro Márcio, pro Osni e pro Sérgio. Tem liberdade de imprensa no Brasil? Márcio? Não. Osni? Não. Sérgio? Plena, não. A gente tem que lembrar que existe um jornal que está proibido de falar de Sarney. Né? Não é só isso. Tal como. Isso é de menos. Sim, a gente só tem que. Só tô lembrando que não é não é ali o bloguinho e não é o panfletinho ali da esquina. É um baita de um jornal grande, um jornal de porte. Então, assim, nem esse escapou. A gente tem que lembrar que o Hamilton Alexandre, o Tijoladas, sofreu na pele e morreu numa circunstâncias que está sendo investigado ainda. O próprio Ricardo Gama. Eu já vou chegar no Ricardo. Ioni Sanches, cubana, blogueira, sofre censura no país dela. E ela tem destaque por conseguir vencer a duras penas sua censura, a censura que sofre. E o Ricardo Gama, que por falar o que pensa, pagou o preço com 6 tiros, sendo que um ainda era alojado, tiros na cabeça, e agora, em março, ele vai fazer 1 ano que ele ressuscitou, porque uma pessoa para levar 6 tiros, ressuscitou, né, por favor. Então, assim, num país em que você leva 6 tiros porque você diz o que pensa, o outro morreu porque diz o que pensava, e um dos maiores jornais do país não pode falar de um político. Agora eu comecei o programa de hoje falando de uma matéria de um prefeito que diz que vai fazer uma queixa-crime porque falaram dele nas redes sociais. É um país que não tem liberdade de expressão, que não tem liberdade de imprensa, que não tem liberdade. Eu vou agradecer ao Márcio, ao Sérgio, à Ive e ao Ricardo. Márcio, você deixa os seus contatos e suas considerações finais, por favor.
Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a oportunidade de me manifestar. Eu estou no Sindicato dos Jornalistas, estou na fase final aí do mandato que a categoria me passou, acaba em junho desse ano, mas de qualquer maneira eu estou lá no presidente@sindjorpr.org.br. O Sind de sindicato é com I, Jor de jornalista, PR de Paraná, tudo junto, sindjorpr.org.br. Qualquer questionamento que vocês tenham, eu vou ter o maior prazer em responder os e-mails de vocês. Eu também sou professor de jornalismo numa instituição privada aqui de Curitiba, e eu acredito piamente que a sociedade brasileira merece continuar tendo jornalistas por formação para exercer o jornalismo, por uma questão bem simples. Nós precisamos cada vez mais profissionalizar e privilegiar a educação nesse país, e não é desregulamentando profissões, como propôs o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Gilmar Mendes, que a gente vai conseguir uma sociedade melhor. Muito pelo contrário. Osni? Eu sou Osni Gomes, né? Só para deixar o meu endereço, o meu contato é osnijornalista, osnijor@terra.com.br. Sou jornalista já aposentado. Eu exerço uma função na Assembleia Legislativa como assessor parlamentar e tenho minhas atividades ainda ligadas ao jornalismo. Tenho meu blog, tenho Facebook, Twitter e tudo mais, né? E gostaria de deixar uma mensagem para vocês. Nós devemos ser a mudança que queremos ver no mundo. Quem falou isso foi o Gandhi. Eu acho que esse é o ponto de vista mais importante. É a filosofia que fica. Sérgio? Uma boa noite a todos. Meu Twitter é @SérgioFaria23. Eu estou também no Facebook. Sou um ouvinte assíduo da rádio. Recomendo, ouçam Rádio Vlogs, Rádio Vlogs, né? E 3 palavrinhas para fechar: educação, bom senso, responsabilidade. Com elas a gente muda o mundo, o país, situações. Obrigado. Bom, eu, como sempre, eu dou minhas pisadas na bola. No último programa eu dei uma pisada na bola feia, então eu preciso fazer um meia-culpa aqui. Eu disse que a Raquel era a primeira convidada feminina do programa e ela foi a pior pisada na bola que eu fiz até hoje. É uma mentira. Nós tivemos a Laine Souza no primeiro programa, a Sarah Link. Eu quero pedir perdão a esse furo, essa mancada que eu dei, e principalmente para a Laine, que foi a minha primeira, e ela é uma amiga querida do coração, enfim. Eu vou falar do Ricardo Gama. O Ricardo Gama, o site dele é ricardogama.net, o Twitter dele é @Ricardo_Gama. E os meus contatos que eu nunca dou, porque eu sempre esqueço de mim. Então vamos lá. O meu Twitter é @LGOLBA. E o meu site é cybercomportamento.com. No cybercomportamento.com você consegue pegar os programas anteriores, as edições anteriores do programa. Eu deixo lá em vídeo ou em podcast para você baixar no seu dispositivo mobile. Ok? Muito obrigada a todos. Espero que tenha sido útil e até a outra semana. Eu ainda não sei qual vai ser o tema. Vou pensar num programa bem bacana para vocês aí, tá? E muito obrigada. Boa noite. Eu me fui e não chorem, tá bom? Beijo. Tchau.